Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do professor Lourimar Mendes. Segundo vídeo, rodada 28, e nesse vídeo nós vamos propor peças, escalação de um time que não tem jogadores que estão entre os 20 mais escalados da rodada. Então o desafio aqui é montar um time que não tem os 20 primeiros escalados da rodada, aqueles que estão mais escalados. Bora lá pro vídeo. Se você gosta do conteúdo, se você quer apoiar o meu canal, deixa o like, compartilhe o canal com os amigos e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E aí, falando de vídeo novo, amanhã à noite nós vamos fazer uma live atualizando os times que já foram escalados e também escalando time para tiro curto, time para valorização e o time principal do professor. Bora lá para a escalação. Então, a ideia desse vídeo aqui é sugerir peças, jogadores que não estão entre os 20 mais escalados. Pode ser que esteja bem escalado, mas não está entre os 20 mais escalados. Então, por exemplo, atacantes mais escalados da rodada: Hulk, Gilberto, Yuri Alberto, Dudu e Michael. O Gabigol estava entre os 5 mais escalados, mas provavelmente não vai jogar, já saiu até dos prováveis, e o Pedro provavelmente jogará no lugar dele. O Pedro deve estar entre os mais escalados em breve, né? Já que ele entrou ali como provável. O Hulk está nesse momento, o Hulk do Atlético nesse momento é dúvida, em função do pisão que ele recebeu no jogo da Copa do Brasil ontem na mão. Não tem fratura na mão, mas o Hulk pode ser poupado, então ele está como dúvida, a gente não sabe se vai para o jogo. Mas ele não seria escalado aqui, já que a ideia é sugerir a vocês jogadores que não estão entre os mais escalados. Então eu citei aqui 5, ó. Hulk, Gilberto, Yuri, Dudu e Michael. Esses estão entre os 5 mais escalados. O Marinho não está. O Marinho está bem escalado, mas ele não está entre os 5 atacantes mais escalados da rodada. Marinho, sem dúvida, uma ótima opção. Pedro, entrando no lugar do Gabigol, jogando contra o seu ex-clube, que é o Fluminense. Claro que o Pedro é uma ótima. Nas 3 últimas rodadas, o Pedro fez 11,40, fez 6,20 e fez 12,70. Vai estar entre os mais escalados. Gilberto já está entre os mais escalados. Então a gente vai descendo aqui. O Ricardo Bueno, ainda não se tem certeza se ele joga ou não. Ele está provável aqui, mas não tem essa certeza. Dudu está entre os mais escalados, vai pegar o Sport, não tem mitadas. Mas o Palmeiras fez 2 jogos agora com 2 vitórias importantes. Deve estar entre os mais escalados o Dudu. Descendo aqui, o que a gente pode pegar para a gente formar um time que não esteja entre os mais escalados? Vamos lá. O que a gente tem de opção aqui? Estou descendo para procurar as opções que nós podemos ter para formar um time fugindo dos mais escalados. O único que eu devo colocar aqui é o... Então, por exemplo, o Yuri Alberto. Eu tenho a opção do Yuri Alberto, mas eu vou de Tyson, porque o Yuri Alberto está entre os mais escalados. Eu tenho a opção do Hulk, que não vai jogar, mas eu tenho a opção do Keno, então eu vou com o Keno como alternativa. Eu ainda tenho o Ricardo Bueno como alternativa interessante, e eu tenho aqui ainda o Marinho, que não está entre os 5 atacantes mais escalados. O Pedro também não está. Você pode escolher qualquer um dos dois, sendo que até amanhã, aliás, até sábado, no fechamento do mercado, eu acredito que o Pedro estará entre os 5 mais escalados. Por isso a gente está fazendo aqui um time alternativo. Dá também para você fazer aqui no lugar do Keno, colocar um Ricardo Bueno. Vou colocar o Marinho como capitão, tá? Isso aqui é só sugestões de peças para você se diferenciar dos seus adversários. É claro que você está ouvindo o que eu estou falando, eu estou comentando os jogadores que estão entre os mais escalados e você vai fazer uma análise nesse sentido. Bom, partindo para o meio campo, quais são os 5 meio-campistas que estão entre os mais escalados? Andréas Pereira, Nacho, Veiga, Everton Ribeiro e Zaratio. Então, 2 meias do Atlético, Nacho e Zaratio, estão entre os mais escalados. O Veiga do Palmeiras, o Everton Ribeiro e o Andréas do Flamengo. O Iago Pikachu não está entre os mais escalados. Se o Atlético Paranaense for com reserva, o Iago Pikachu é uma excelente opção, né? Ele tem gráficos só com pontuações positivas, o Iago Pikachu. Nas 2 últimas ele fez 8,20 com gol
E a última 6.9 também com gol, sendo que ele recebeu o amarelo. Então o Iago Pikachu, ele vai para o jogo. Aí você vai falar assim, mas o Fortaleza tem quarta-feira a Copa do Brasil contra o Atlético. Só que o Iago Pikachu, no jogo de ontem, ele tomou o terceiro amarelo, então ele está fora da partida. É um nome óbvio para a rodada, o Iago Pikachu. Qual que é o grande problema? É que ele custa 18 cartoletas, pode colocar o seu time aí como um time muito caro, você vai ter que buscar alternativas mais baratas. Como alternativa ao Patrick, o Patrick também está entre os mais escalados, não está entre os 5. Você teria o Edenilson para escalar, Edenilson que foi expulso, mas o Inter tem um jogo contra o Bragantino, então como o Inter tem um jogo contra o Bragantino agora atrasado, antes de sábado, significa que o Edenilson vai recuperar essa posição aí, vai recuperar essa situação de escalável, né? O Veiga com certeza vai ser muito escalado na rodada, mas assim, o Scarpa ficar provável, você vai ter uma alternativa ao Veiga que seria o Scarpa. Descendo aqui, Fernando Sobral contra o Juventude seria uma ótima opção, por quê? Porque se a gente olhar na escala 10, em termos de estatísticas, o time do Juventude cede muito desarme para meio-campistas. E quem desarma no time do Ceará, obviamente que é o Fernando Sobral, seria uma alternativa aí diferente para você colocar ali no seu meio-campo. Descendo aqui, Nath Fernandes está entre os mais escalados, a gente teria ali um Renato Augusto, mas fora contra o Inter seria difícil para colocar. Vila Sante está muito valorizado porque fez 13 pontos na última, também é uma alternativa para fugir dos mais escalados. Patrick não está entre os 5 meio-campistas mais escalados, custa 9 cartoleta, mas está entre os mais escalados, mas pode ser uma opção. Ele não está entre os 5. Aí descendo aqui, o que a gente pode encontrar? A gente tem o Lucas Crispim, se você quiser, por exemplo, dobrar um Fortaleza no meio, Lucas Crispim barato, acho que é uma opção interessante. A gente tem o Alisson do Grêmio, não está entre os mais escalados, custa 7 cartoletas, eu acho que dá para colocar no seu time, e aí você vai ter uma opção diferente, observando o gráfico do Alisson do Grêmio, só pontuações positivas, ele imitou na 24ª rodada, tem 3 gols no campeonato e 1 assistência, aqui ele tem 2,5, depois 2,6, depois 4,4. Na última partida ele teve chances reais de fazer gol, não fez e fez 4,4. Se ele fizer um gol e manter essa média dele, ele vai passar de 12. Então é um ótimo nome para a rodada, o Alisson do Grêmio, para você ser diferente. Descendo aqui, a gente tem o Sanches, né, que é o cobrador de bola parada. O Santos, jogando fora de casa é muito ruim, mas jogando em casa, o Santos tem feito até jogos razoáveis. Então dá para pensar aí num Carlos Sanches, apesar dele não estar regular, ele custa poucas cartoletas para você ser diferente. E descendo aqui mais, a gente tem o Guilherme Castilho jogando em casa contra o mesmo Ceará que eu falei lá do Sobral. Você pode colocar um Sobral, mas dá para colocar um Guilherme Castilho para você ser diferente. É um outro nome interessante. Então a gente tem aqui, para fugir dos mais escalados, o Pikachu, que ainda não está entre os mais escalados, o Guilherme Castilho e o Alisson. Eu quero dar uma incrementada aí nesse meio campo meu. Então você tem um Veiga, que está entre os mais escalados para colocar, você tem um Zaratio, você tem um Patrick do Inter, são nomes bons ali para você intercalar com essas peças aí. Agora vamos para os laterais. Laterais mais escalados da rodada. Entre os 20 aparece 2 laterais, o Arana e o Piquerez. Então a gente pode fugir do Arana e do Piquerez e sugerir outros laterais. Descendo aqui, ó, Felipe Jonathan jogando em casa, tem pontuações positivas a partir da 20ª rodada, ó, ele entrega algumas pontuações positivas, tem 40 desarmes em 23 jogos, é um nome interessante, porque o lado que o Felipe Jonathan joga é o lado que o América mais cede desarmes. O América cede muito desarmes pelo seu lado direito do ataque e pelo lado esquerdo do Santos. Então o Felipe Jonathan é um nome interessante para você apostar ali. Além do Felipe Jonathan, o Nino Paraíba, um nome bom demais para apostar porque pega a Chapecoense. Lembrando que o Bahia vem de 3 jogos, 3 jogos do Bahia sem sofrer gols. Aqui, ó, os últimos 3 jogos do Bahia, 1 vitória e 2 empates sem sofrer gols. Então o Bahia pode manter o SG, o Nino Paraíba é um excelente nome, e é um excelente nome também do Bahia, descendo aqui, ó, Juninho Capixaba, que tem nas 3 últimas rodadas, Juninho Capixaba tem 10,70, 7,90 e 9,20, é um lateral muito bom para a rodada, não sei por que não está entre os mais escalados,
Jogando para valorização, você tem um René, por exemplo, do Flamengo, que para valorização é um ótimo nome. E um outro nome para você equilibrar o seu time para valorizar. O Matson do Santos está provável também, olha. É um excelente nome porque ele é um lateral ofensivo, tá? Falei do Felipe Jonathan, agora eu tô falando do Matson. O outro nome aqui, ó, é o Saravia. Tem um jogo difícil contra o Corinthians? É difícil? É. Mas o Saravia, mesmo quando o Inter sofre gols, ele tem entregue pontuações positivas, exceto na última que ele negativou. E como negativou, para valorização, o Saravia é um excelente nome. Tem ainda o Nino Paraíba para você dobrar ali o Bahia e tem o Felipe Jonathan dos Santos que eu citei. Agora vamos para os zagueiros. Zagueiros mais escalados, vou citar 4. 2 são do Atlético, o Alonso e o Nathan Silva. Os 2 do Atlético estão entre os mais escalados, a gente vai fugir deles. A gente tem 2 também do Palmeiras, o Gustavo Gomes e o Luan. Esses 4 estão entre os mais escalados, então a gente não vai escalar esses 4 aqui. Aliás, você pode escalar esses 4, que são ótimos nomes. Eu só estou sugerindo aqui peças para você fugir dos mais escalados. E para fugir dos mais escalados, o que a gente tem de peças? A gente tem, por exemplo, um Miranda, que desarma muito, assim como o próprio Arboleda e Miranda. Lembrando que o São Paulo é o time que tem melhorado aí, nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias. Não perde há 8 jogos o São Paulo, então pode manter um SG mesmo contra o Bragantino, que é muito ofensivo, mas que dentro de casa o Bragantino ataca muito, mas geralmente perde os seus jogos. E o Arboleda e o Miranda pode não manter o SG, mas pode ter aí as roubadas de bola, que é o ponto positivo deles. Um outro nome aqui seria o Marcelo Benevenuto, mas o Marcelo Benevenuto é um cara que não desarma, não aparece para o jogo. O que ele tem para o jogo mesmo são os gols. Ele tem 4 gols no campeonato, então as pontuações positivas dele aqui, as maiores, é quando ele fez gol. Então ele é um nome, mas eu acho que ele participa pouco do jogo. Descendo aqui, ó, a gente tem um excelente nome, já que a gente não colocou o Felipe Jonathan, olha o Velasquez, que é o zagueiro do Santos. O Velasquez é um cara que nas últimas 3 rodadas ele fez 6 pontos, depois ele fez 1.8 sem SG e na última ele fez 8.8. Ponto negativo é que ele está valorizado. Além do Velasquez, se você quer pegar um zagueiro desvalorizado, você tem o Vitor Cuesta, que está desvalorizado e dentro de casa entrega pontuações boas. Ó, ele tinha um gráfico positivo até na 22ª, depois deu deixou de ser regular. Você tem um Conte, que até então não estourou no Cartola, mas nas 2 últimas o Bahia consertou o seu time com a chegada do Guto. E aí, em função disso, o Bahia tem 3 jogos sem tomar gol. E nesses 2 últimos aqui, ó, o Conte entregou pontuação positiva, porque o Bahia não tomou gol, mas é um zagueiro a se esperar alguma coisa dele. O Juventude contra o Ceará. Ceará fora de casa é muito irregular, mas o Luiz Otávio é um bom zagueiro, ó. Também tem gráfico positivo, é um nome também que dá para você fugir dos mais escalados. Descendo aqui, eu ver o que a gente vai achar de mais aqui. Talvez zagueiro do Flamengo, mas é um clássico, é mais complicado. Tem o Juan aqui, ó, o Juan do Grêmio. Como ninguém está pensando no Grêmio, o Grêmio pode ali de repente manter um SG contra o Atlético Goianiense. E se não manter também o SG, o lado que o Juan joga é o lado que o Atlético Goianiense mais oferece desarmes aos adversários. E o Juan tem 35 desarmes já no campeonato. Pode ser um nome interessante aqui, o Juan, que tem sempre pontuações positivas. Um outro nome para você colocar aí. Eu acho que são esses os nomes que eu falei, não tem mais ninguém nesse momento para estar indicando. Então a gente não vai colocar os que estavam entre os mais escalados. A gente tem as opções dos jogadores do São Paulo. Eu vou colocar o Velasquez aqui do Santos. O Santos em casa, ele manteve SGs nos últimos jogos que ele fez lá. Vou ter que conferir depois, amanhã na live a gente fala disso, se são 2 ou 3 jogos que o Santos manteve o SG em casa. 2 ou 3, é uma coisa assim. Bom, então a gente tem o Velasquez e ao lado do Velasquez, fechando a zaga aqui como sugestão, a gente poderia colocar o Vitor Cuesta, mas a gente teria uma dobra ali, não daria para colocar. Luiz Otávio também seria dobra. Eu vou colocar o Juan, que é o cara que eu falei aqui da aposta ali contra o Atlético Goianiense. E, finalizando aqui no gol, o goleiro mais escalado da rodada é o Danilo Fernandes do Bahia. Acho que é um ótimo goleiro para a rodada, assim como o Everton do Palmeiras é um excelente nome, só que o Everton é um pouco caro. Como a gente economizou em outras posições, esse time aqui com o Everton no gol,
custa até agora 102 cartoletas. A gente vai fechar com o Cuca, que teoricamente teria um jogo mais favorável. E aí o nosso time ficaria desse jeito aqui. Claro que ali no ataque são 3 apostas, você pode tirar uma delas. O Marinho nem tanto aposta assim, é aposta porque a gente colocou como capitão. Você tira ali uma aposta daquelas e você ainda continua ousado. No meio-campo, você tira um meio-campista e mantém os outros 2, você continua ousado. E a sua defesa aqui, com certeza, desse jeito é uma defesa diferente e uma defesa forte. Então esse time aqui custou 115 cartoletas, ponto 22. Esse é o time que custou 115 cartoletas, ponto 22. Rapidinho aqui no escala 10, só para vocês verem o mínimo para valorizar de alguns atletas. Ó, Carlos Sanches, o Sanches do Santos, menos 0,5 ele já valoriza. O Duqueiroz do Corinthians, 0,3. Aí vem o Arias, aí vem o Patrick do Inter, que vai estar muito escalado. A partir de 0 ponto ele já valoriza. A mesma coisa o Lucas Crispim também, a partir de 0 ponto já valoriza. Descendo aqui, só vou falar alguns nomes mais importantes, tá? O Vinícius Zanocelo do Santos, 1 ponto para começar a valorizar. O Tyson, que a gente colocou ali como sugestão, 1,20 para valorizar. O Marinho, que a gente colocou ali como sugestão também, para valorização, muito bom. 1,3 para valorizar. Olha que tá um time até bom para valorizar, aquele que a gente colocou ali, exceto algumas peças na zaga, né? Seguindo aqui na ordem, ó, tô colocando só meias e atacantes para valorização. Descendo, a gente tem aqui o Roger Guedes, 2 pontos para valorizar. Dudu também do São Paulo, do Palmeiras, também 2 pontos para valorizar. Luiz Adriano também 2 pontos. Everton Ribeiro, 2,20. Keno do Atlético, a gente colocou como aposta lá, 2,20 para valorizar. Andréas Pereira, 2,3 para valorização. O Rony, 3 pontos para valorizar. Gilberto, 3,4 para valorizar. Michael, 3,6 para valorizar. O Lima do Ceará, 3,9 para valorizar. E na última página aqui, a gente tem o Renato Augusto, 4 pontos. O Alisson, que a gente colocou ali, 4,4 para valorizar. Luciano, do São Paulo, 4,6 para valorizar. E Yuri Alberto, bom para escalar também, porque é barato. Você pode colocar naquele time ali essa peça. 4,7 para valorização. Coelho e Hurtado do Bragantino, 5 pontos para valorizar. Para começar a valorizar, né? Nacho Fernandes, 6,4 para começar a valorizar. Iago Pikachu, que a gente colocou naquele time, 7 pontos para valorizar. Sobral, que a gente deu dica, 7,7 para começar a valorizar. Diego Souza, do Grêmio, 8 pontos, 7,8 para começar a valorizar. Sorriso, que tem gente que está pensando em escalar, 10 pontos para valorizar. Vira Sante também, 10 pontos para valorizar. O Veiga precisa de 11,3 para começar a valorizar. E o Pedro do Flamengo precisa de 11 pontos, 11,8 para começar a valorização. Esse é o time, 115 cartoletas, ponto 22. Vou cantar aqui o time para vocês antes de ir para o banco de reservas. Então vou fazer aqui, ó, para ficar mais fácil você visualizar o nosso time aqui. Pegando a defesa, Everton do Palmeiras no gol, Juninho Capixaba do Bahia na lateral, Saravia do Inter na outra lateral. Na zaga, Velasquez do Santos e Juan do Grêmio. No meio-campo, Iago Pikachu, Alisson e Guilherme Castilho. No ataque, Tyson, Keno e Marinho. Se você não quiser fazer tanta aposta, você tira o Tyson e coloca o Yuri Alberto. Você tira um Keno e coloca o Hulk, se tiver certeza que ele vai jogar, ou o Pedro do Flamengo. E aí seu time já está acertado. É isso. Agora a gente vai aqui para o banco de reservas. No gol eu vou deixar o Diego Alves do Flamengo. Continuando a nossa escalação. Deixa eu só voltar aqui para o campinho, que é mais fácil para visualizar. Na lateral, para o banco de reservas, vamos ver o que a gente consegue colocar aqui para a lateral. Tem o René do Flamengo, tem o Bruno Pacheco, que tem um jogo um pouco mais complicado. O Daniel Guedes do Fortaleza está como provável, eu vou colocar o Daniel Guedes aqui, baratinho. E Fortaleza, se pegar ali um time do Atlético Paranaense com reservas, pode ser que o Fortaleza mantenha o SG. Descendo aqui então, ó, Wanderson, vamos ver o que a gente consegue aqui de zagueiro. De zagueiro tá complicado, tem que colocar alguém? Então vamos colocar. A gente só tem aqui da Chapecoense para colocar, do Atlético Goianiense ou do Juventude. Eu vou colocar do Juventude, então provavelmente a gente vai ter que colocar um zagueiro ali um pouco mais caro, de repente uma Arboleda do Flamengo,
do São Paulo no time titular, e aí a gente colocaria o Juan na reserva para a gente ter, ou você coloca um outro do Grêmio no time titular e coloca o Juan na reserva, coloca um do Grêmio que você acha que não vai jogar ou que está em dúvida, tipo um Kahneman, e aí você consegue colocar um meia melhorzinho ali. Meia não, um zagueiro. O meio-campistas aqui agora, vamos ver o que a gente tem aqui para colocar. Arias, Camacho, porque a gente também tem um meia ali muito barato, então tá complicado para a gente pegar meio-campistas aqui e colocar. Eu vou colocar o Zanocelo do Santos, tá? Porque os nossos meias são muito baratos, então a gente não tem como colocar meias bons, né? Tem essa questão aí que a gente tem que rever e colocar jogadores no banco um pouco melhores, então você mexe nas suas peças de acordo com o que você achar ideal. Aí a gente tem o Michael que dá para colocar, ó, e tem o Rony também do Palmeiras. Eu vou colocar aqui o Michael no banco. Então o banco de reservas já está formado, o time custou 115 cartoletas, tá aí o banco de reservas. Espero ter ajudado. Um time com 115 cartoletas. Amanhã à noite, provavelmente às 9 horas da noite, nós vamos ter uma live de atualização dos meus times, escalação de time tiro curto, escalação do time principal e também comentários a respeito das peças que nós temos à disposição. Grande abraço a todos e que no final de semana a gente tenha boas mitadas. Muito obrigado aqui por vocês fazerem parte do canal e ajudar no crescimento do canal. Fui, um abraço.